nós temos aí, pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, a gente tem em 2010 uma exigência que exige que todo mundo, para frequentar a academia, se for homem, a partir de 35 anos, e se for mulher, a partir de 45 anos, deveria trazer um laudo médico. Sem dúvida, vocês já ouviram falar disso. E até hoje nós temos algumas academias institucionalizadas que essas academias exigem o laudo médico para que você possa se matricular nessas academias. Então nós ainda temos algumas academias assim. E de fato isso tem embasamento, isso foi uma conduta estabelecida, uma conduta que tinha uma propriedade científica, né? E aí nesse sentido a gente pensa, o exercício ele vai trazer um benefício para a saúde da população. Mas chega a gente, e a gente, obviamente, de acordo com recomendações da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, a gente começa a exigir laudo médico de quase todo mundo. E a gente começa a criar uma barreira para a prática de exercício, porque nem todo mundo vai atrás desse laudo, nem todo mundo tem condições para pagar uma consulta clínica de um cardiologista, para fazer um teste de esforço, para receber o laudo médico. Professor, mas para fazer um laudo médico para atividade física, né, para a prática de exercício, eu não preciso fazer um teste de esforço. Se você não faz isso, você está laudando algo que não tem nenhum fundamento, porque você está laudando que a pessoa pode fazer exercício por uma condição sem expô-lo ao exercício, e isso a gente faz, certo? Se for para dizer que uma pessoa pode ou não fazer exercício pelo histórico clínico, a gente consegue resolver isso. Então, de fato, quando a gente faz o encaminhamento para o profissional médico, é para a gente fazer um exame clínico, principalmente ali o teste de esforço, que é onde a gente vai ver principalmente a questão cardiovascular. A gente vai observar o comportamento cardiovascular durante uma situação de esforço, que seria a situação do exercício, tá? Mas esse encaminhamento, né, essa exigência do laudo médico, que era exigida lá em 2010, a gente já sabe que ela criava uma barreira na prática de exercício. Então, desde a 10ª edição da publicação de diretrizes do Colégio Americano de Medicina no Esporte, ali em meados de 2017, 2018, saiu uma atualização de um logaritmo, de uma triagem que a gente aplicaria na população para a gente saber quem precisa ir de fato ao médico, né? E quem não precisa ir já pode começar a treinar. De maneira simples, quem que vai precisar procurar um médico antes de começar o programa de exercício? Vai ser a pessoa que tem uma doença cardiovascular, uma pessoa que tem uma doença metabólica, uma doença renal, ou precisa nem ter a doença, ou até às vezes ela nem sabe, né? Mas ela precisa ter essas doenças, né, de acordo com esse logaritmo do Colégio Americano, ou apresentar alguns sinais e sintomas dessas doenças. Beleza? Estabelecido isso, né, o que é o encaminhamento, quais tipos tem, até essa questão histórica, né, que a gente falou, que havia uma barreira para a prática de exercício, a gente precisa se perguntar, mas eu, profissional de educação física, personal trainer, eu preciso realmente fazer isso? O que é que eu vou ter de vantagem? Primeiro, a gente tem aí uma vantagem muito importante, que é a segurança do nosso cliente. Como eu falei, você pode se perguntar, mas eu não trabalho com grupos especiais. Não é do meu interesse saber ali essa conduta interprofissional. Mas vamos imaginar que você recebeu um cliente, vamos lá, isso acontece muito na academia, tá? Você recebeu um cliente, o cliente chegou e disse, eu quero treinar aqui na academia. O que é que ele faz? Ele preenche uma fichinha, paga a mensalidade, passa a catraca e diz, professor fulano, vem cá. Ele vai começar hoje. Então vai lá e passa o treino do cara. E aí nesse momento, nessa conduta, mesmo para você que não trabalha com grupos clínicos, eu vou contar uma historinha baseada em fatos reais, excluindo aí alguns nomes, né, pela questão do sigilo.
E aí, mais ou menos lá em 2017, 2016, um grande amigo meu, né, professor de ensino superior, leciona até hoje disciplinas da área dos grupos especiais, e essa pessoa teve uma turma rodando aí o Brasil, né, em São Paulo, propriamente dito, e ele deu aula nessa turma ali no final do ano, né, coisa de dezembro e tudo mais. E aí a turma bem envolvida, fez toda a aula lá, o módulo de hipertensão. E aí nesse momento, né, meses depois, esse professor relatou, né, para mim depois em conversa, que soube que tinha acontecido uma fatalidade numa cidade lá de São Paulo. E ele, putz, eu dei aula nessa cidade tem alguns meses. E aí ele foi atrás dessa notícia, e como tinha sido a notícia, né? Um aluno dessa turma dele tinha se envolvido em uma fatalidade. Um profissional de educação física, estava no salão de musculação, e aconteceu exatamente isso. Aconteceu esse ponto, né? O cara veio lá, chega na academia e diz, eu quero fazer uma aula experimental. E aí o cara entra para fazer a aula. E aí o professor, né, de todo bom grado, vem aqui comigo, eu te acompanho. Colocou ele na esteira, colocou lá o cara a 4 km por hora. E disse, vou aqui e volto, tá? Pessoal, 4 km por hora. É uma intensidade pífia, é uma intensidade muito baixa. Só que em 5 km a 4 km por hora, o cara teve um infarto e morreu na esteira. Resumo da ópera, o profissional foi detido, né, foi preso por alguns meses, e aí na investigação identificaram que alguns meses antes ele tinha feito uma pós-graduação em grupos especiais e que um dos últimos módulos tinha sido prescrição do exercício para hipertensos e cardiopatas. Então deu bem ruim para ele, né? Então ele ficou um bom tempo detido até que fosse comprovada, né, ali a relativa inocência. Por que relativa inocência? Porque você, profissional de educação física, que não identifica esses pontos antes de começar a prática, você de fato tem culpa, e é culpa por negligência, porque você negligenciou etapas da intervenção de saúde, que é o que a gente faz. Repito, por mais que você não trabalhe com grupos clínicos, a gente vai precisar sim fazer isso, beleza? A gente precisa triar quem de fato precisa ir para o médico, pois não é todo mundo que pode já começar uma prática de exercício.